Gênesis capítulo 18 é o texto que vamos usar, que vamos ser ministrados. E a leitura agora é muito importante. Gênesis 18, versículos 6 a 15. Se você tem alguma Bíblia, agora é a hora, tá bom? Abra aí, liga a sua Bíblia. Gênesis 18, versículos 6 a 15. Diz assim: Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: olhe para mim só um minuto aqui. Eu ficaria horas falando para você sobre esse aqui, ó. Um deles disse. Horas. Se você fizer a leitura a partir de agora, for lendo os outros capítulos, são 3. Um se retira e os outros 2 continuam. Esse que disse, gente, é maravilhoso. Ele tem poder para dizer: haja luz e houve luz. É algo sobrenatural. A partir daqui a leitura muda completamente, porque um deles disse, e é isso que vai acontecer nessa manhã aqui. Ele disse, ele falou comigo, ele falou para mim. Você crê nisso? Ele é a palavra, ele é a revelação da palavra. Eu não posso me deter aqui, mas o que ele disse, Deus falou no capítulo 17, porque ele é a palavra de Deus. Ele fala o que Deus falou. É maravilhoso, né? No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro, e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: não é verdade. Você riu mesmo. Eu vou pedir a você que você curve a sua cabeça, que você feche os teus olhos e que você fale com Deus agora. E fale para Ele: pode falar comigo, Senhor. Fala para Ele: estou preparado para ouvir, Senhor. Vamos lá, ore por mim também, irmãos. Tem esse tempo para você orar por mim. Ore pela minha vida. Me abençoa aí, vai.
Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é fiel. Essa manhã, Senhor, nós viemos num desejo muito grande, eu mesmo vim, o Senhor sabe que eu vim assim, um desejo muito grande de ouvir a Tua palavra, ser tocado por Tua palavra, ser levado na casa do oleiro, ser reconstruído. Reconstrói, Senhor. Fala conosco aqui nessa manhã de uma forma poderosa, sobrenatural. Permita-me eu sair daqui dizendo: hoje foi forte para mim, Deus falou comigo, em nome de Jesus Cristo, amém. Se você estiver do lado de alguém que você goste, fala para ela assim: Deus vai falar muito com você. Amém. Vamos lá, papel, caneta. Vamos anotar. Quando nós éramos jovens, é duro falar isso, hein? Tem que falar, né? Quando nós éramos jovens na Igreja Batista, nós tínhamos um trabalho evangelístico muito bom, muito forte. E nós trazíamos filmes para Guaratinguetá. E usávamos esses filmes como uma forma evangelística. E nós trouxemos uma vez aqui para Guaratinguetá, colocamos ali no Nogueira da Gama, o filme A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Estou procurando alguns que pelo menos sabem o que eu estou falando, né? Assim, é um filme muito forte, muito forte. Só que nós trouxemos e espalhamos na cidade, convidamos tudo, e quando fomos fazer o teste logo pela manhã da projeção, a lâmpada queimou da projeção. Gente, é um negócio que eu não vou lembrar, mas era um negócio, parece que 8 milímetros, é uma coisa assim que na época, gente, nossa, não vou lembrar. E aí nós passamos o dia inteiro, choramos, oramos, demos as mãos, ajoelhamos, andamos, fomos nas cidades aqui da região, fomos em cinemas, fomos em todos os cinemas, né? E nada, não encontrávamos, e nós ficamos desesperados. Foi chegando a tarde, nós tínhamos que cancelar o evento, e como é que nós vamos fazer isso, tal, e alguém na hora ali, a gente não lembra quem foi, que alguém falou, do nada alguém falou, que na FEG tinha essa lâmpada. Nós corremos para a FEG, e realmente o aparelho da FEG havia queimado, quebrado, e eles guardaram a lâmpada, uma lâmpada. Quando nós chegamos, a pessoa falou: incrível, o nosso aparelho quebrou, não tinha o que fazer, nós guardamos a lâmpada. Tem sim, está aí a lâmpada. Quando nós vimos, era a lâmpada, era exatamente a lâmpada que nós precisávamos. Naquela hora eu caí assim, de joelhos assim, garotão, né, como agora. Agora eu não vou cair aqui, gente, porque aí alguém vai ter que subir para ajudar a levantar aqui, mas eu caí assim, de joelho, e falei alto assim, falei assim: não acredito! Quando eu falei isso, todo mundo olhou para mim, inclusive o pessoal da FEG, todo mundo olhou para mim e falou assim: como assim você não acredita? Aí, jogador de futebol: não, nós estamos ganhando, disfarcei a conversa, mas a verdade é essa mesmo. Estava acreditando que nós tínhamos achado a lâmpada. Pastor Anésio contou uma história uma vez e me deu até autorização. Ele falou: no dia que você quiser contar, pode contar. O filho dele pediu para ele um presente, pediu para ele um brinquedo. Era um posto de gasolina, era um brinquedinho, um postinho de gasolina. E ele falou dele: eu não tinha dinheiro para dar isso para ele não. E eu falei para o meu filho: pai não tem dinheiro para dar isso. O filho dele pequeno, e o filho dele falou assim: gente, é filho de pastor, cara, eu vou falar para você tem que orar muito, cara.
filho dele falou assim: pai, mas eu posso orar por isso? Aí ele falou assim: pode, filho, pode. Vai que Deus toca no coração de alguém, alguém abençoa o papai compra o postinho. Passou alguns dias, ele foi convidado para pregar numa igreja pequena. Ele foi lá, pregou na igreja, todos os irmãos. Ele até fala: Vanderlei, que igreja pequenininha, simplesinha, igreja dos irmãos lá, muito amor, tal. E ele falou: rapaz, quando eu terminei de pregar, o pastor pegou toda a oferta do culto, ele juntou tudo, pôs num negócio e entregou para mim. Eu falei: não, de forma nenhuma, não vim aqui para isso, não, de jeito nenhum. Aí o pastor falou para mim assim: não impeça a bênção de Deus na nossa vida. E mesmo assim, você acredita que eu falei: não, irmão, que isso, não precisa. E aí ele falou para mim assim: é uma ofensa para nós você não pegar. Aí ele pegou a oferta, toda a oferta da reunião. E Vanderlei, eu entrei no carro, cara, eu fui contar, falei: vou contar, que eles me deram tudo, o dia que eles juntaram, eles me deram. Vanderlei, até as moedas, até os centavos, bateu com o valor do posto. Eu tremia, porque Vanderlei, deixa eu falar para você, acho que eu vou falar várias vezes assim, as moedas, quando eu contei as moedas, batia com o valor. Ele até falou o valor lá, terminava com tipo assim, 70 centavos. Vanderlei, as moedas bateram com o valor do postinho do meu filho. Eu cheguei em casa, entrei dentro de casa falando. Chamei meu filho, comecei a falar. Filho, preguei, filhos me chamaram. Filho, pegaram tudo, juntaram tudo. Filho, quiseram me dar, eu não quis pegar. Aí insistiram, eu não quis pegar. E aí falaram que era uma ofensa, eu peguei. Filho, eu contei. E o filho dele ficou assim, com o olho aberto assim, olhando para o pai. E ele falando, daqui a pouco ele começou a ficar preocupado, porque o menino ficou meio congelado, assim, olhando para ele, e ele falando, mas ele notou que o menino estava. Aí ele foi falando e falou: filho, você está bem? Ele falou assim: estou, pai, eu só não estou entendendo uma coisa. O que, filho? Você não acreditava? Tema de hoje: a nossa dificuldade em acreditar. Aliás, pergunta para a pessoa lá assim: e você acredita? Claro! Quero ver. Essa história que eu li é uma história incrível. Essa aqui e nós aceitamos naturalmente essa história. Por exemplo, eu li agora, você falou amém. A gente, só para não demonstrar para os outros a nossa dificuldade de acreditar, porque é uma história, gente, incrível. Abraão, ele viu 3 homens, só que na realidade, deixa eu falar para você, não eram 3 homens. Quando Ló viu os mesmos, Ló falou assim: os anjos do Senhor. Tem gente aqui que já viu anjo, viu aqui nesse salão, inclusive. Gente, não é uma visão fácil, não é um negócio simples, não, uma coisa complicada. Quem já viu sabe o que eu estou dizendo. É uma coisa assim assustadora, uma coisa que você fica alterado, uma coisa muito forte. Então, quando Abraão viu aquilo, ele fez de tudo para que eles ficassem ali. Ele achou que aqueles homens estavam passando, os anjos, e ele correu, faz isso, faz aquilo, mata um boi, fica aqui. Ele serviu os homens para os homens não saírem dali, e eles ficaram ali com ele. E nesse momento ali que eles estão ali, eles perguntam da Sara.
Os homens, cadê sua mulher, Abraão? Ele falou, ela está lá na barraca, está na tenda. Aí eles falam algo, né? E aí esse algo aqui, que é o que nós vamos estudar hoje aqui, eles falam para ele assim, Abraão, o ano que vem nós vamos voltar aqui e a sua mulher vai ter um filho. Olhe para mim, Sara está na barraca, ela está ali atrás e ela está ouvindo isso. Nesse momento que ele fala isso, diz o texto assim, ela riu por dentro. Eu vou tentar mostrar para você, você sabe o que é, mas eu vou tentar. É aquele riso que a pessoa fala e você faz assim. Eu já até dei baixa desse assunto. Nem espero mais isso. Já ouvi tanto isso. Quando ela fez isso, e diz assim que ela riu por dentro, né? E como Deus não vê como homem, que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Na hora ele falou, por que ela riu? Ela está achando que é muito difícil? Ela está achando que já passou da hora? Ela está achando que Deus não tem como resolver isso? Mas fique sabendo de uma coisa, para Deus nada é impossível. Em Romanos diz que Sara deu à luz, mesmo com o ventre já morto. Mas não era o ventre que estava morto, era o coração que estava. O coração morreu para a esperança. O coração morreu para acreditar em coisas novas, ou para acreditar nas mesmas que foram prometidas, que ainda não aconteceram. O coração morreu, apagou, o sonho apagou, a visão se perdeu, a palavra perdeu efeito. Foi isso que o anjo na hora não deixou passar. Não é um ventre morto, porque há cura para isso. Não é um braço morto, não. É uma esperança, é um coração frustrado. Eu queria falar sobre essa dificuldade nossa de acreditar de novo, acreditar que vai acontecer. E fala para alguém do lado assim, nunca deixa morrer isso no seu coração. Os maridos aí, se puder não ouvir agora, os homens, se puder, por favor, não ouça o que eu vou falar agora. Mas geralmente mulher casada sente bastante isso, cara. Ah, pastor, eu não acredito mais que meu marido vai mudar. Mas vai mudar. Agora os homens podem ouvir e dizer amém. Vai mudar. Para Deus nada é impossível. Deus vai fazer algo. Você crê nisso? Vamos estudar? O que nos leva a essa dificuldade? Gente, agora eu vou pedir uma atenção sua, porque agora você vai perceber que Deus quer falar algo aqui. Essa dificuldade, a nossa dificuldade em acreditar. Aí você vai perceber que tem todo um contexto acontecendo na história e que levam a estabelecer algo que dificulta. Que se você não tirar da sua vida, se você não quebrar isso, se você não romper com isso, essa dificuldade só vai aumentar. Cada vez mais você vai perceber que, eu gostei na reunião de homens aqui, nosso encontro de homens aqui, uma pessoa estava orando e ela falou assim, orando, ela falou assim, Senhor, nós precisamos de carvão queimando, porque senão a gente esfria, né? Mais ou menos isso.
Estou usando outras palavras. Às vezes a gente está muito longe do carvão quente, e aí vai esfriando. Então por que dificulta? Porque às vezes você está vivendo uma outra coisa que não é o que Deus está trabalhando. Quer ver? Olha, a primeira coisa, olha, e ele disse, ele falou 2 vezes, e ele disse: o ano que vem eu vou voltar aqui, e sua mulher vai ter um filho. Ela não vai engravidar, ela vai ter um filho. Me ajude, gente, aonde é que Sara estava? Me ajuda, gente, aonde que Sara estava? Alguém falou? Na barraca, na tenda. Saia da tenda, saia da barraca. Barraca é lugar de dúvida, irmão. Tenda é lugar caverna, é lugar de dúvida, incerteza, insegurança. Olha lá, Gênesis 18:9. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ela está na barraca. É um lugar que, olha, em várias vezes na Bíblia, várias histórias na Bíblia, dá a entender que a pessoa estava na tenda, na barraca. Razão porque ela não acreditou. Olha aqui para mim, toda vez que o povo fala assim, e o povo acampou, era tenda. O povo não ficava, o sol, gente, não tem como, são 50 graus, passa de 50 graus, ninguém ficaria no sol. Eles armam, parou 1 minuto, eles armam a tenda. Ninguém ficaria, fala, foi para tal lugar, foi, arma a tenda. Querem ver? Tenta imaginar. Davi chegou, Golias está gritando, as pessoas estão falando, e Davi fala: eu vou lutar. Não, mas você não pode. Não, mas eu vou lutar. Aí foram, diz a Bíblia assim, foram contar a Saul. Aonde que você acha que Saul estava? Não, no sol, pastor. Ele estava no sol, de armadura, nem com armadura ele estava. Ele estava no sol, escaldando. Não estava. Ele estava na barraca. Foram chamar ele: Saul, tem um menino lá que está dizendo que vai lutar, traz ele aqui. Chama ele. Por isso que pegou a armadura, deu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga um amém aqui, vai. Tem que sair, isso aí é um contexto de incerteza, de dúvida. Você tem que encarar, mas é gigante, mas Deus vai derrubar. Você tem que estar lá de pé, se posiciona. Sabe o que Deus disse para Josafá? Amanhã vocês vão lá, sai todo mundo da tenda, todo mundo sai, o povo todo, e eu quero que vocês vão lá, e vocês vão ver o livramento de Deus na vida de vocês. Quer ver outra história? Todos os anos, está escrito na Bíblia, Ana subia a Siló. Todos os anos, está escrito na Bíblia. Gente, era um momento que todos iam àquele lugar, só que vai ficar uma barraca, monta tenda, cada um vai montando sua tenda. Agora olhe para mim, ela era humilhada toda vez. Quem leu essa história já? Só para eu ver aqui. Diz assim: ela não comia, não bebia. O que ela estava? Na tenda. Ela nem saía, ela não queria nem ver a Penina. Ela ficava lá, tanto que o marido ia lá e falou: por que você está assim? Por que você não sai? Por que você não vem jogar aqui com a gente? Por que você não vem aqui fora com a gente? Por que você não vem conversar com a gente? Por que você está assim? Humilhada. Ela não queria ver. A outra com os filhos dela, tudo brincando com os filhos lá. Ela não queria, ela ficava lá dentro, quieta lá dentro. Mas diz a Bíblia assim: mas houve um dia que ela saiu e ela foi no santuário. Naquele dia, um milagre. Sai da tenda, irmão, sai da barraca. Tem gente que fica em casa, casa é tenda, irmão. Sai da sua casa, vem para a igreja. Tem gente que nem está percebendo que está fazendo da sua casa uma tenda, uma barraca. Sabe onde Deus está falando? Na igreja. Sabe onde o anjo está dizendo: eu vou voltar aqui, e você está na sua casa, e rindo por dentro, e duvidando. Mas esse lugar estabelece certezas, irmãos. Então sai da barraca, sai. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Olha o que está dizendo aqui: levando para fora. Olha como que Deus tratou ele: levando para fora da barraca
disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Sabe por que é difícil acreditar? Você criou uma tenda e você está dentro dela. Sai, meu irmão. A letra da música diz assim: levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado para ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda. Tirei no tom, a igreja acompanhou. 2. Por que a gente não consegue acreditar? Gente, tem algo, é só estudar, você vai descobrir. É isso que está dificultando. Meu irmão, anda com o povo, anda com gente de fé. O povo está, a congregação está onde? Eu vou lá. Sai da tenda, sai da caverna, sai, meu irmão. Rompe essas coisas na sua vida. Vai olhar para as estrelas. Deixa Deus fazer isso, meu irmão. Vamos lá. 2, não tente entender Deus. Essa você tem que falar para alguém muito sério, assim: não tenta, não tenta. Eu já tentei, não dá certo, não tenta. Gênesis 18, 12. Depois que o anjo falou, por isso ela riu por dentro, e pensou assim: olha, gente, quem não fez isso, levanta a mão, vou orar por um mentiroso. Como? Como que posso ter prazer sexual? Eu e meu Senhor, nós somos velhos demais. Como que ele está imaginando fazer isso? Como que vai acontecer? Gente, eu estou querendo aqui falar, estou me segurando para não falar, de verdade, queria guardar para o final. Provavelmente Sara já estava grávida. Tem uma música que diz assim: ninguém explica a Deus. Um dia eu estava passando por uma situação difícil, eu já contei isso aqui, bem complicada mesmo, e como era a minha área, eu sabia, eu conhecia tudo. Todas as possibilidades eu já tinha tentado, já tinha ticado, as probabilidades eram 0, tal. Eu já tinha, não dava. Aí você chega àquela conclusão: não tem como, não tem, não vai ter jeito. E aí eu compartilhei com a Eloíde. Falei para a Eloíde: gente, é irritante você falar de algo que você sabe para alguém que não sabe, e a pessoa falar assim: não, vai dar tudo certo. É irritante. Quando ela falou assim, parecia que sabia tudo: vai dar tudo certo. Nossa, aquilo sobe em você um negócio. Fala assim: não sabe o que está falando. Fala: sabe que ela não sabe que eu já vi tudo? E não é que deu certo? Então não tenta entender Deus, não. Ele vai fazer da onde você menos espera. Quando você... Por isso que a nossa fé não é por vista, porque senão você vai entender, aí não vai dar, não é assim que funciona. É na fumaça que Ele me encobre, e eu não o vejo, e eu não tenho mais controle de mim mesmo, mas Ele está aqui, e Ele vai fazer algo, Ele vai fazer um milagre. Como? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Ele vai fazer algo. Quando Abraão aprendeu isso, em Gênesis 22, 7, 8, olhe para mim, ele está indo com o filho dele, mas ele aprendeu isso, não tem como explicar, não tente explicar, apenas creia. O filho dele está com ele,
E o filho dele fala: papai, está aqui a madeira. Aliás, pai, está tudo aqui para o sacrifício. Eu só não estou vendo o carneirinho. Ele fala para o filho dele assim. Eu vou ler, gente, porque eu gostei que ele fala assim: Deus dará tudo o que for preciso. Não me pergunte como, mas essa certeza eu já tenho no meu coração. Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho, e continuaram caminhando juntos. Não tente entender Deus, senão você não vai acreditar. Apenas diga: Deus proverá. Vamos lá? Mais uma? Vamos lá, vamos lá. Por que dificulta tanto a gente acreditar, né? Vamos lá? A falta de comunhão. Comunhão aqui, eu vou traduzir de uma forma bem fácil, assim, é você estar muito perto, muito próximo, muito, até que você sinta mesmo. Não adianta, gente, assim, você falar que está perto de uma pessoa e você não sente ela. Aí eu sinto, ela está aqui. Eu sinto que ela, quem sabe o que eu estou dizendo? Eu sinto, ele está aqui, eu sinto, né? Então, a falta de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A falta de comunhão com as coisas espirituais. Olhe para mim. A distância das realidades espirituais dificulta muito você acreditar. Tem gente que está assim tão longe das coisas de Deus. E olha aqui para mim, você está brincando com coisa muito séria, porque Deus é todo poderoso. Não brinca com isso não. Abraão chamou aqueles homens de visitantes. Não era visitante. É muito sério isso aqui. Ló sabe quem eram eles, sabe por quê? Caiu fogo do céu quando esses homens passaram lá em Sodoma e Gomorra. Aliás, se esses homens tivessem passado primeiro em Sodoma e Gomorra, para depois passar ali em Abraão, Sara não ia rir nunca, porque caiu fogo do céu. Não é brincadeira. Sabe por que você não acredita? Porque você não tem essa comunhão com as coisas espirituais. É muito sério isso. É muito sério. Quem sabe do que eu estou dizendo aqui? As coisas de Deus é muito séria. Temor. Não duvide das coisas do Senhor. Ensina seus filhos desde cedo isso. Não duvide das coisas de Deus. Não chama de visitante um anjo. Não faz isso não. Você tem que saber quem ele é. Muito sério, irmãos. Nós não temos essa comunhão. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora. Por favor. E você vai perceber por que dificulta tanto nós acreditarmos. Olha o que Deus está falando. Deus, Gênesis capítulo 17, é um capítulo antes do que eu li. Gênesis 17, 1 e 2. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse. Você pode ler isso? Me ajuda, por favor, participa comigo, vai. Porque senão você não vai acreditar. Viva uma vida de comunhão comigo. Aí você vai saber que sou eu. E olhe para mim. E cai fogo do céu. E mulher estéril dá luz a filhos. João manda algumas pessoas perguntar para Jesus. Por favor, vão lá e perguntem. João,
Aí aqueles homens falam assim: João mandou a gente vir aqui e perguntar se você é mesmo Cristo. Gente, o que faz alguns dias só de distância, João veio para pregar dele. E agora está perguntando, pergunta se é ele. Olha a resposta, olha a resposta. Diga para ele: os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Olha a resposta. Será que ele vai saber que sou eu? Não brinca não, é muito sério. Essa falta de comunhão com a presença, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa falta de comunhão com as realidades espirituais, nos fazem duvidar, rir por dentro. Essa manhã Deus quer fazer algo com você. Aí você ri por dentro. Já ouvi muito isso, pastor. Já ouvi muito isso, pastor. E aí Deus vai falar assim: por que você está rindo? Você não acha que eu preparei esse dia? Você não acha que foi esse dia que eu tinha preparado para fazer isso? Vamos terminar? O que acontece se você acreditar? Falei da dificuldade. Agora, o que acontece se você acreditar? Sua história vai mudar. Primeira coisa, sua história vai mudar. Se você acreditar, sua história vai mudar. Eu estou só no texto, tá bom, gente? Eu vou ficar ali no texto com você, pegando no texto, estudando com você ali, Gênesis capítulo 21, versículo 6. Isaac nasceu. Sara então disse: Deus me deu motivo para rir. Mudou tudo, hein? Antes ela riu por dentro. Como é que era mesmo? Um riso por dentro? Já ouvi tanto isso. Agora ela está dizendo assim: Deus me deu motivo para rir. Meu riso era mais de dor do que riso, mas agora eu tenho motivo para rir. Muda tudo. Quando você acreditar no que Deus pode fazer, sua história vai mudar. Tem mais. E todos os que ouvirem essa história de como Deus mudou sua vida vão rir também, vão se alegrar também, porque se Deus fez com você, pode fazer com elas também. Você crê nisso? Outra coisa, vamos lá. O que acontece se você acreditar? Você conseguirá ver o que Deus já fez ou está fazendo. Você pode me ajudar? Fala para alguém assim: Deus já está fazendo. Olha aqui para mim. Lembra que eu falei que minha boca estava coçando, vontade de falar, né? A maioria das Bíblias dizem assim: no ano que vem eu voltarei aqui. Tem uma versão, acho que é a Bíblia Viva, diz assim: na primavera, a próxima estação, eu voltarei aqui. Olha aqui, dá a entender, por exemplo, a gestação natural, normal de uma mulher é 9 meses, tá certo? Errei? 9 meses. Hoje está tudo apressado, gente. Hoje está difícil. Hoje tem que ficar de olho na mulher grávida, que qualquer hora, tudo tá, né? Mas 9 meses. Dá a entender que ele estava dizendo para ela assim: você já está grávida, eu vou voltar aqui quando já nascer, eu vou voltar e você vai ter um filho, ok? Se não, daqui a alguns dias você vai engravidar, porque eu vou voltar aqui no ano que vem e você já vai estar com um filho. Ou seja, no máximo 3 meses. Eu estou olhando para o André, não posso olhar para o André, você vai engravidar.
Aliás, não posso olhar para ninguém, senão a pessoa fala assim. Dá a entender que, no máximo, 3 meses. Olha aqui, não passa de 3 meses, você vai engravidar. Quando você acredita, você consegue enxergar. Senão você não enxerga, você não vai conseguir. Deus está fazendo algo agora. Você acredita nisso? Agora Deus está fazendo algo, mas a gente está rindo dentro da barraca. Só para você entender, a barraca, ela está ali atrás deles, não querendo que eles a vejam, ouvindo e rindo. Então, enquanto você não acreditar, você não vai ver o que Deus está fazendo. Você não vai perceber que já está acontecendo, que Ele já começou a mudar algumas coisas, que Ele está trabalhando, só que Ele trabalha de uma forma totalmente diferente do que você imagina, mas Ele está trabalhando, e Deus está tocando. Mas quem acredita dá glória a Deus, quem acredita diz amém, quem acredita sai da tenda, quem acredita está olhando para as estrelas, porque sabe que Deus está fazendo, e Ele vai fazer. Então quem acredita não fica na tenda, sai, marcha, vai lá e fala: eu vou lutar com o gigante. E aí vão dizer: mas você não pode. Mas eu acredito que Deus pode, entendeu? E aí eu sei que Ele já está fazendo. Já tem 5 pedras no meu caminho, é só pegar. Ele já está fazendo, e eu não vou precisar das 5, é uma só, porque eu sei que Deus pode. Deus pode. Isaías 60, versículo 4, vai aparecer aqui no telão. Jerusalém, o profeta Isaías está falando. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Olha aqui para mim, ele está profetizando. Mas você está percebendo que ele está dizendo: Deus já está fazendo? Ele não está dizendo assim, volta ao texto para mim. Eu vejo aqui, Jerusalém, olha ao redor, veja o que acontecerá. Ele está dizendo assim: Deus já está fazendo algo. Ele já está limpando o terreno, Ele já abriu as comportas, e tudo que eu vejo agora é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas Deus já está preparando uma chuva forte, já está fazendo. Quando eu acredito, eu vivo assim, eu não vivo no que vai, eu vivo que já está acontecendo. Essa é a minha fé, ela é assim, ela tem que ser assim, não é uma fé no amanhã, é hoje. Deus está comigo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está cuidando, Deus está abrindo, Deus já está fazendo. Ele não vai fazer, Ele não vai, os meus filhos, Ele já está cuidando já, Ele já está fazendo, Ele não vai fazer, porque Ele não dorme. E por último, Ele virá mais uma vez. Fala para alguém do lado assim: Ele virá mais uma vez. Quem é da época que cantava essa música? Jesus virá. Essa música é antiga, hein, gente? Não é brincadeira não. Essa é assim,
Jesus virá mais outra vez aqui. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. Quando ele disse isso, Sara riu, ela não acreditou. Ela não acreditou. Então ele disse novamente: pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. Gente, eu li várias vezes, 5, 6 vezes. Eu li. Voltei para trás, fui para frente. O anjo não voltou. Ele não voltou no ano seguinte. Ele voltou várias vezes. Se você virar a Bíblia, no capítulo 19, Abraão deu a mulher dele para Abimeleque. O anjo foi lá, falou para ele: devolva a mulher para ele, antes que eu te mate. O visitante, sabe o visitante? Não é visitante não. Devolva a mulher para ele, não toque nela. E enquanto você não fizer isso, nenhuma das mulheres do teu reino irá engravidar. Abimeleque corre, leva Sara para Abraão. Abraão ora por ele, e aí as mulheres voltam a engravidar. Isaac nasceu. Abraão foi obrigado a pôr para fora, mandar embora Agar e Ismael. Ele não queria, mas foi obrigado. O visitante voltou de novo e ouviu o choro do menino e abençoou o menino. A partir dali você vai ver